Olá, queridos professores, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa EBD Online, aqui no canal oficial da IEADALP. Hoje apresentaremos a pré-aula da lição 5 da turma de juvenis, que tem por título Não Faça Acepção de Pessoas. Trata-se de uma lição muito interessante, um tema bastante atual, contemporâneo e que vai ajudar bastante o nosso público adolescente na EBD. Vem comigo, vamos aprender juntos. Professor, é interessante que você inicie a sua aula com uma conversa descontraída com a turma, uma forma bem dinâmica, bem alegre, para que eles já iniciem a aula num ritmo bem legal. Então, converse com eles, pergunte como foi a semana, se eles têm algo que queiram compartilhar, dê boas-vindas aos visitantes, enfim, use daquela empatia e daquela interação com os seus alunos na EBD. E aí, é interessante também que você sempre inicie a sua aula com um resgate prévio da lição anterior. No nosso caso, nós tivemos aqui na lição passada a lição 4, a influência das amizades. Então é bom você fazer um breve resgate desta lição, um resumo do que eles aprenderam e fazer essa interação e esse resgate dos conhecimentos prévios. E aí então você entra na lição 5, Não Faça Acepção de Pessoas, a lição deste domingo, dia 4 de fevereiro de 2024. Então, você vai começar a sua aula, como eu falei, de maneira lúdica, alegre, conversando com seus alunos, interagindo com ele. Ok, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos, então, aos objetivos da nossa lição. Os objetivos da nossa lição são 3. Compreender os termos preconceito e discriminação, analisar o que a palavra de Deus fala sobre isso e praticar o combate ao preconceito e à discriminação como exemplo de Jesus. Portanto, ao término da aula, espera-se que o aluno consiga alcançar os objetivos propostos nesta lição. É importante também, meus irmãos, que vocês lembrem que vocês não esqueçam da lição bíblica em classe, da leitura bíblica em classe. Então, no nosso caso aqui, hoje, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14. Faça uma leitura compartilhada com a sua turma, uma leitura dirigida. Peça que cada aluno leia um versículo específico. Isso também irá ajudar na compreensão desta temática. Então vamos ao nosso primeiro tópico da lição. O primeiro tópico, ele diz: por que há tanto preconceito e discriminação no mundo? Então é interessante que você já inicie esta lição trazendo os conceitos de preconceito e discriminação. Eu trouxe aqui para vocês de acordo com 2 dicionários diferentes. Então, segundo o dicionário Aulete, preconceito é a opinião ou ideia preconcebida sobre algo ou alguém, sem conhecimento ou reflexão. Ou seja, é um pré-julgamento. É a gente julgar ou pré-julgar alguém sem nenhum conhecimento desta pessoa. Já a discriminação, segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, é o ato de tratar uma pessoa de maneira diferente, parcial e injusta. E aí por diversos motivos, pode ser questão de gênero, diferença racial, religiosa e etc. Então você vai trazer estes conceitos e pode trazer também os conceitos de outros dicionaristas para que possa enriquecer ainda mais a sua aula. Importante é que você deixe claro que a acepção de pessoas é algo que não agrada a Deus. E aí eu poderia contextualizar da seguinte forma. Nos anos 80, nós tivemos uma propaganda que fez muito sucesso na TV brasileira.
era a propaganda do jeans US Top. E aí, essa propaganda, ela terminava com o seguinte bordão: o mundo trata melhor quem se veste bem. É algo triste se nós imaginarmos o sentido desta frase. Mas, infelizmente, isso aconteceu nos anos 80, essa propaganda, mas, infelizmente, nada mudou. Continua da mesma forma, as pessoas continuam sendo discriminadas por diversos motivos, inclusive pelo seu modo de se vestir. Eu queria trazer também uma outra contextualização. Recentemente, a repórter Cléo Guimarães, da Folha de São Paulo, ela fez um experimento social. Ela foi em algumas lojas de grife, lá de São Paulo, e ela foi trajando jeans, camiseta e tênis. O resultado é que ela foi solenemente ignorada pelos vendedores, pela gerência. Ninguém a atendeu. No dia seguinte, ela voltou às mesmas lojas, só que dessa vez usando roupas de grife. E aí, o atendimento foi totalmente diferente. Atendimento VIP, inclusive com direito a água gelada e cafezinho. Então, isso deixa claro que, infelizmente, ainda hoje existe esse tipo de discriminação com as pessoas. E você, professor, é importante você alertar o seu aluno, deixar claro que discriminar alguém por qualquer condição, seja econômica, social, raça, de gênero, status de imigração, qualquer tipo de discriminação é uma desaprovação. Aliás, qualquer tipo de discriminação é desaprovada pelo nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico da nossa lição, ele trabalha preconceitos e discriminações sob o olhar bíblico. Aí, neste ponto, você vai fazer o quê? Você vai mencionar alguns relatos de preconceito e discriminação que são relatados na Bíblia Sagrada. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. O exemplo de José está lá em Gênesis, capítulo 37. José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos por causa do ciúme, por causa da inveja que os seus irmãos tinham. Um outro exemplo é de Davi, está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Quando Samuel foi ungir os filhos de Jessé, os irmãos de Davi menosprezaram-no, porque ele estava no campo cuidando de ovelhas. Entretanto, Davi foi escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Um outro exemplo, Moisés, está lá em Números capítulo 12. Sua irmã Miriam lhe criticou por ele ter se casado com uma mulher etíope. E, por causa disso, a consequência foi que ela ficou leprosa por 7 dias. Mais um exemplo, desta feita no Novo Testamento, a mulher do fluxo de sangue, está lá em Lucas capítulo 8. Ela foi marginalizada pela sociedade de sua época, pois todos a consideravam impura. Entretanto, ela foi curada por Jesus quando tocou em sua vestimenta. Temos também a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Os irmãos sabem que a relação entre samaritanos e judeus era marcada por discriminação. E aí Jesus chegou e desafiou essas normas sociais ao interagir com aquela mulher junto àquele poço. Mais um exemplo, a parábola do bom samaritano, está em Lucas capítulo 10, destaca a discriminação e a indiferença religiosa, mostrando como um samaritano demonstrou compaixão, ao contrário das outras pessoas que, inclusive, se consideravam muito mais justas do que aquele samaritano. E para encerrarmos, nós temos o centurião Cornélio, está lá em Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro, ele relutou, ele não quis entrar na casa de Cornélio, porque ele era um gentil, por causa dos preconceitos culturais judaicos. Entretanto, Deus mostrou a Pedro que ele não deveria fazer nenhum tipo de acepção de pessoas. Então, são alguns exemplos que você pode apresentar
para os seus alunos. É importante também deixar claro, principalmente para os seus alunos, que a Bíblia ensina que o preconceito e a discriminação são contrários à vontade de Deus. Então, o seu aluno adolescente precisa ter esta conscientização que discriminação e preconceito são pecados aos olhos de Deus, já que ele nos fez todos por igual. O comentarista da lição, ele traz também um assunto interessante aqui. Ele fala que o preconceito é gerado pelo orgulho no coração, e isso traz a ruína. O orgulho precede a ruína. Então, é um tema também interessante para você trabalhar com seus alunos. O importante é que você deixe claro para eles que combater o preconceito tem que ser feito através de oração e também de ação. Não é apenas orar, mas também praticar. Inclusive, para contextualizar também, é interessante deixar claro que preconceito e discriminação, além de pecado, são crimes. Está tipificado lá na lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, em seu artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou preconceito nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, é bom também deixar claro que, além de ser pecado, é crime perante a legislação vigente em nosso país, ok? O nosso terceiro tópico, nós temos aqui, vivendo conforme Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra vários exemplos de Jesus quebrando preconceitos, Jesus rompendo com aquela sociedade hipócrita e desfazendo as discriminações e os preconceitos que existiam naquele povo. Nós temos um dos mais conhecidos, que é o da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era discriminada por sua origem e principalmente pela sua vida pessoal. E aí Jesus, como já comentamos anteriormente, Jesus chega, perdoa aquela mulher, oferece salvação e mostra que não discrimina ninguém. Muito pelo contrário, ele oferece graça para todos. Então, um fato que ocorre também, que você deve lembrar e deve ensinar para os seus alunos, é a respeito da discriminação que ocorre dentro da igreja. A gente sabe que, infelizmente, em muitas congregações, pessoas são tratadas de modos diferentes, de acordo com a posição social, de acordo com a roupa que veste, enfim. E isso tem que ser deixado claro, que é pecado aos olhos de Deus. Se na sociedade secular já é um pecado, imagina dentro da casa do Senhor. Então você tem que deixar claro para ele que o crente, o servo de Deus, ele não pode, em hipótese alguma, ser adepto da prática da discriminação e do preconceito. Nós temos aqui, na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 2 e versículo 42, nós vemos aqui um exemplo da igreja primitiva. Então temos aqui: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, é um exemplo que a igreja primitiva deixa para nós: a valorização das pessoas, a edificação mútua. Então, este exemplo deve ser seguido pela igreja contemporânea. A mensagem central dessa lição, se os irmãos observarem, é que a igreja deve ser um ambiente acolhedor, um ambiente inclusivo. Meus irmãos, quando a gente fala de ambiente inclusivo, muita gente pode imaginar um outro tipo de inclusão. O que nós queremos dizer é o seguinte: que todas as pessoas devem ser acolhidas pela igreja, mas o pecado, ele não pode ser relativizado. A igreja acolhe a todos, mas tem que pregar
o verdadeiro evangelho, pregar a palavra de Deus. O que era pecado no tempo de Cristo continua sendo pecado hoje. Jesus foi um grande exemplo disso. Ele abraçou os pecadores, mas ele nunca, jamais, em tempo algum, teve comunhão com o pecado. Então o pecado, ele deve continuar sendo combatido. A verdade do evangelho deve continuar sendo pregada em nome de Jesus. Amém? Então, lembre-se que o objetivo principal desta lição é você ensinar os seus alunos que não se deve fazer nenhum tipo de acepção de pessoas. E como é que eles podem, a melhor forma que eles podem fazer isso? É simples, seguindo o exemplo de Cristo. A partir do momento que eles seguem o exemplo de Cristo, eles terão uma vida de não discriminação, de não preconceito, mas de combate e de enfrentamento ao pecado. Amém, meus irmãos? Eu gostaria também de apresentar para vocês algumas estratégias didáticas para que você possa utilizar na sua aula com a sua turma de juvenis. A estratégia da interatividade. Incentive a participação dos alunos durante a leitura dos textos bíblicos e durante os comentários. Instigue, faça perguntas de facilitação, pergunte aos alunos, responda as perguntas deles com outra pergunta. Isso se chama técnica de facilitação. Você vai instigá-lo para que, ao final, ele próprio possa obter a resposta daquilo que ele perguntou. A estratégia da contextualização. Você vai relacionar os relatos bíblicos às situações que você está falando em relação ao que tem na Bíblia com assuntos contemporâneos, com assuntos dos dias atuais. Então você vai sempre fazer essa contextualização e isso vai enriquecer bastante a sua aula. Tem também a estratégia da discussão aberta. É você encorajar o debate saudável sobre preconceito, no caso da nossa lição, os preconceitos que existem na sociedade e como a igreja pode desafiar esses preconceitos. Isso aí eu garanto, vai dar um debate muito legal, um debate muito interessante com a sua turma. Um detalhe interessante, sempre leve outros recursos didáticos para ministrar sua aula. Jogos, dinâmicas, não se prenda apenas à lição. A lição, ela é um instrumento importante, interessante, mas ela é apenas um complemento. Vá atrás de novos conhecimentos, vá atrás de novas fontes, pesquise na Bíblia, pesquise em livros, pesquise em sites seguros, sites que você sabe que são de confiança, que são dirigidos por pessoas cristãs, pessoas de Deus. O adolescente, ele precisa ser motivado a ir frequentar a EBD. Ele passa a semana todinha indo para a escola secular. No domingo, ele vai acordar cedo para ir para a EBD. Então, que este acordar cedo não seja apenas por imposição dos pais, por obrigação. Que ele acorde no domingo não dizendo assim, meu Deus, eu tenho que ir para a EBD. Mas que ele acorde dizendo assim, meu Deus, hoje tem EBD com o professor fulano, com a professora fulana. Então, leve essa motivação para o seu aluno. E para fecharmos a nossa aula, eu vou apresentar aqui algumas sugestões de dinâmicas, que é muito bom também você trazer dinâmicas para a sua turma. Então você pode fazer, por exemplo, a dinâmica do roleplay. Roleplay é uma dinâmica que você vai dividir os alunos em equipes e pedir que ele encene situações. No caso da nossa lição, pode ser situações de discriminação, de preconceito, e ao final você promove uma reflexão sobre suas consequências. Tem também a dinâmica do jogo do papel. Você vai distribuir papéis com diferentes situações de preconceito e discriminação para que os alunos representem e discutam as consequências dessas atitudes. E mais uma, análise de passagens bíblicas.
É muito legal também essa dinâmica. Você vai dividir os alunos em equipes e vai atribuir a cada equipe uma passagem bíblica relacionada a preconceito e a discriminação. E aí você pode trazer exemplos como o de José, como o de Davi, como o de Moisés, a mulher do fluxo de sangue. E ao final você vai pedir que as equipes analisem as histórias, eles vão ler, vão analisar, vão discutir entre eles e no final eles vão trazer para o grande grupo. Ok, meus irmãos? Lembrando o seguinte, as dinâmicas, elas não são feitas necessária e obrigatoriamente no final da aula. Elas podem ser feitas no início, no meio da aula, no final. Mais importante, se você, por exemplo, for aplicar só uma dinâmica, é bom que você a utilize no meio da aula, porque você vai dar uma quebra no conteúdo didático, pedagógico e vai trazer algo de movimento, onde os seus alunos, os adolescentes, eles vão ter um descanso intelectual. E, através daquela atividade, eles vão retornar depois mais revigorados para a continuação da aula. Mas você pode aplicar mais de uma dinâmica, desde que sejam dinâmicas curtas por causa do tempo da sua aula. E também é interessante que se sua aula for numa sala anexa ao templo, fora da nave do templo, que você leve mais recursos, você leve vídeos curtos para enriquecer sua aula, leve músicas. E por falar em música, você pode encerrar sua aula, é interessante que você encerre a sua aula com um hino evangélico temático daquilo que você está estudando. No caso, para essa lição, eu sugiro o hino Temos que Ser Um, do cantor Fernandinho. Então, você pode procurar lá no YouTube, que está disponível, leve para a sua sala e cante encerrando a sua aula. Ok, meus irmãos? No final, é interessante que você encerre a sua aula com um link para a próxima lição. No caso, a próxima lição é a lição 6, As Grandes Escolhas da Vida. Fale um pouco dessa lição, de modo que o seu aluno fique motivado a vir no próximo domingo. Ele sabendo que vai ter uma lição interessante, uma temática interessante, fale das dinâmicas que você vai trazer, e aí ele ficará muito mais motivado para frequentar a EBD no domingo seguinte e trazer alguns visitantes. Queridos professores, obrigado por assistirem a nossa pré-aula. Convido você a se inscrever no canal, curta, compartilhe, divulgue esse trabalho. Se você também quiser, pode dar o seu feedback. Será muito importante ouvir a sua opinião sobre o nosso trabalho. Comente aqui, dê o seu feedback para que nós possamos crescer cada vez mais. Tenha uma excelente aula e que Deus abençoe abundantemente a sua vida, no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ
11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.